Por que Miguel se ajoelhou diante da cruz de Cristo? Silêncio. Um campo celestial. E então o impossível acontece. Aquele que sempre esteve de pé, aquele que nunca se curvou diante de tronos ou potestades. O arcanjo Miguel se ajoelha, diante de uma cruz ensanguentada, diante de um madeiro onde o Rei do Universo foi pregado. Miguel, o guerreiro das hostes celestiais, se dobra. Mas por quê? Porque o general do exército de Deus curvou os joelhos diante da cruz de Cristo. Prepare-se. O que você vai ouvir agora vai mudar a forma como você enxerga a guerra espiritual para sempre. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui as verdades que o céu revela e a terra esquece são expostas com clareza. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender o peso da cruz e a reverência dos anjos. Agora sim, vamos mergulhar. Ele é Miguel, o arcanjo cujo nome significa quem como Deus. Desde o princípio, Miguel foi o defensor da glória divina. Ele enfrentou Lúcifer quando este ousou se exaltar. Ele liderou as hostes fiéis quando o céu tremeu na rebelião. Ele nunca se ajoelhou diante de ninguém, mas naquele dia, naquele momento cósmico, algo diferente aconteceu. Quando Cristo entregou o Espírito, quando o sangue caiu sobre a terra rachada e o véu do templo se rasgou, Miguel compreendeu um mistério que nem os anjos ousavam sondar. Não era apenas a morte de um justo, não era apenas o sacrifício de um profeta. Era o próprio Deus esmagando a serpente com o calcanhar. Miguel, o guerreiro, viu o cordeiro imolado, e naquele instante, o mais forte reconheceu o mais sublime. E então, ele se ajoelhou, não em derrota, mas em adoração, porque ele viu o que a cruz realmente significava. Ele viu o preço que o Filho pagou. Ele viu o amor que nem mesmo as espadas dos anjos poderiam conquistar. Ele é Miguel, o arcanjo cujo nome significa quem como Deus. Desde o princípio, Miguel foi o defensor da glória divina. Ele enfrentou Lúcifer quando este ousou se exaltar. Ele liderou as hostes fiéis quando o céu tremeu na rebelião. Ele nunca se ajoelhou diante de ninguém. Mas naquele dia, naquele momento cósmico, algo diferente aconteceu. Quando Cristo entregou o Espírito, quando o sangue caiu sobre a terra rachada e o véu do templo se rasgou, Miguel compreendeu um mistério que nem os anjos ousavam sondar. Não era apenas a morte de um justo, não era apenas o sacrifício de um profeta, era o próprio Deus, esmagando a serpente com o calcanhar. Miguel, o guerreiro, viu o cordeiro imolado, e naquele instante, o mais forte reconheceu o mais sublime, e então, ele se ajoelhou, não em derrota, mas em adoração, porque ele viu o que a cruz realmente significava. Ele viu o preço que o Filho pagou. Ele viu o amor que nem mesmo as espadas dos anjos poderiam conquistar. Enquanto o corpo de Cristo pendia da cruz, os céus ficaram em silêncio. Nem mesmo o som das asas dos anjos ecoava. Miguel, o campeão invencível, caiu de joelhos. Seus olhos, acostumados a enxergar a eternidade, agora estavam fixos na carne rasgada do Salvador. Ele compreendeu o que ninguém tinha entendido. O Filho do Altíssimo não foi vencido pelos homens. Ele se entregou voluntariamente. Miguel viu o inocente sendo tratado como o pior dos criminosos. Ele viu o justo sendo esbofeteado, cuspido, açoitado e, ainda assim, silencioso como um cordeiro indo para o matadouro. Miguel tremeu. Ele que já derrubou exércitos de demônios, ele que comanda legiões celestiais, agora chorava, porque ali, diante da cruz, ele percebeu algo que nem 1000 batalhas revelaram. O amor de Deus não é uma força, é um sacrifício. Ajoelhado, com as asas caídas, Miguel não pediu vingança, não gritou ordens. Ele chorou, como quem assiste o próprio rei morrer pelo seu povo. Ele viu os cravos, ele viu a coroa de espinhos, ele viu o lado perfurado e entendeu. Ele se esvaziou por eles, por você, por mim, por aqueles que não mereciam, por aqueles que o rejeitaram, por aqueles que, mesmo ouvindo esta mensagem agora, ainda duvidam. Se até Miguel, o invicto, desceu do pedestal e curvou o joelho, se até ele reconheceu a grandeza do sacrifício,
O que nos impede de fazer o mesmo? O que nos prende o orgulho? O que nos impede de chorar diante da cruz? Porque naquela cruz, ele morreu a morte que era sua. Ele morreu a morte que era minha. Se você sente o peso disso agora, feche os olhos, porque a história ainda não terminou. O que Miguel viu a seguir foi ainda mais profundo. Se inscreva agora e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar do preço pago. Não saia ainda, porque agora nós vamos descer mais fundo. O que aconteceu no mundo espiritual quando Jesus morreu? O que Miguel presenciou no inferno? E como a cruz mudou o destino de toda a criação? Fique comigo. A revelação mais impactante vem agora. A cruz ficou vazia. O corpo foi tirado. Mas a história não terminou no Calvário. Porque enquanto os homens choravam, enquanto o inferno celebrava achando que tinha vencido, o Espírito de Cristo desceu às profundezas. Miguel viu. Com seus próprios olhos de fogo, ele viu o Filho descer até o Hades e lá Maria. Lá não foi derrota. Lá foi batalha. Cristo desceu não como prisioneiro, mas como conquistador. Ele enfrentou as potestades, ele quebrou os grilhões, ele rasgou as cadeias da morte. E quando ele gritou, "Está consumado", não foi um grito de fim, foi um grito de vitória. Miguel tremeu novamente, porque ele viu o Filho segurando as chaves da morte e do inferno. Ele viu o que nenhum olho viu, a serpente esmagada, o rugido do leão ecoando nas trevas, a eternidade se abrindo para os cativos. E então, Cristo subiu. O túmulo ficou vazio. A morte perdeu. Miguel se levantou, não mais em lamento, mas em glória. Ele entendeu que a guerra não foi vencida com espadas, foi vencida com amor. E é por isso, Maria, é por isso que Miguel se ajoelhou diante da cruz, porque ele viu o que você precisa ver agora. O maior poder do universo é um Deus que se entregou por amor. Se você sente o peso disso no coração, não endureça. Curva os joelhos agora mesmo, como Miguel. Reconheça, você é amado. Você foi comprado com preço de sangue. E quando o dia final chegar, aqueles que um dia se ajoelharam diante da cruz se levantarão com Cristo na eternidade. Essa é a nossa esperança. A cruz não foi o fim, foi o começo da nossa vitória. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com quem precisa se lembrar que a vitória já foi conquistada. E nunca se esqueça, se até Miguel se ajoelhou, nós também devemos nos render ao amor que venceu tudo. Amém.